Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus é tudo o que temos e nossa esperança permite sentir sua bondade e amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem momentos em nossas vidas que parece que não vai ter mais saída. Nós estamos tão tomados por sentimentos negativos e tão sobrecarregados por tudo aquilo que vivemos que parece que nada de bom pode acontecer. E de alguma forma nós perdemos a esperança, ou de outras formas talvez nós nunca a tivemos. A gente percebe se a nossa fé ela é madura mediante quando as coisas elas acontecem. Quando acontece algo que foge do nosso controle, de repente nós sentimos algo diferente, como se Deus estivesse nos punindo por alguma coisa. Isso acontece justamente por quê? Porque nem tudo aquilo que nós fazemos nós nos arrependemos. Tem certas coisas que parece que vão passando batido como se não tivessem importância. Mas em um dado momento tudo isso volta. Esses pensamentos, essas lembranças, e junto com elas vem um sentimento de tristeza e de angústia muito grande. Mas não é essa relação que o Senhor ele quer ter conosco. Não é esse o tipo de convivência que Ele deseja ter. Nós já falamos por diversas vezes sobre nós sentirmos aquilo que está perto de nós. E quem está perto de você nesse instante? Quando Deus está perto de nós, quando o Espírito Santo está perto de nós, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos arrependemos, nós somos inundados de um sentimento bom, um sentimento de consolo, um sentimento de amor, de paz, tranquilidade, felicidade. Isso não quer dizer que à nossa volta tudo se resolveu, muito pelo contrário, mas que dentro de nós começa a ressurgir a chama de uma esperança, a fé no nosso Criador e entender que às vezes as coisas não são do nosso jeito e nem no nosso tempo. Só que quanto mais longe nós vivemos apartados de Deus, quanto menos intimidade nós temos com Ele, quanto menos nós lemos a palavra de Deus, ou vamos à igreja, ou ouvimos louvores, ou qualquer coisa, quanto mais eu vivo dedicado simplesmente à minha vida e às minhas coisas, algo vai acontecendo dentro de mim. A minha esperança, dia após dia, junto com a minha fé, elas vão se acabando. Junto com elas, a minha felicidade. E aí vem aquele tempo que nós começamos a questionar tudo que nós vivemos e muitas vezes desejamos o fim da nossa própria vida por não suportar mais viver desse jeito. E tudo começa a acontecer, e tudo começa a passar, e tudo começa a ser sentido ao mesmo tempo. Se a gente vai lá em Lamentações 3, versículo 17 a 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Esse versículo ele é de uma riqueza tão grande que talvez se você ler ele sem sabedoria, parece que é simplesmente uma pessoa reclamando das suas escolhas e daquilo que ela tem vivido. E talvez isso seja exatamente o que você tem passado nesse momento. Já não sei mais o que é paz, já esqueci o que é felicidade, já não tenho mais tempo de vida e a minha esperança acabou. Eu só consigo lembrar da tristeza, da solidão, da amargura e do sofrimento.
penso sempre nisso e fico abatido. Vamos colocar o discernimento espiritual sobre isso? Quando Deus está perto de mim, quais são os frutos do Espírito Santo? Se você acha que isso eu estou falando é uma leve interpretação minha, pega a sua Bíblia, vai lá em Gálatas 5, depois que você ouvir esse áudio, e leia o capítulo inteiro. Lá vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. E você vai entender o que você sente quando Deus está perto e o que você sente quando Deus está longe. E mais, os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos. Então, quando o Espírito Santo está perto de nós, os nossos pensamentos também são influenciados. Mas quando Deus está longe, os nossos pensamentos também são influenciados. Os pensamentos não são nossos. Nós captamos o ambiente e sentimos ele. Tá? Então, entendendo isso, fica muito claro entender que essa pessoa, quando ela pensa, ela sente tristeza, solidão, amargura e sofrimento. E ela vive nesse loop eterno. Por quê? Porque ela perdeu a esperança. Quem não tem esperança não vai ter a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nenhum bom sentimento. Ficou claro isso? E essa é a razão da depressão. Ah, não acredito. Eu já tive depressão, tá? Falo por estudo de causa. Durante bastante tempo, dos meus 15 anos, acho que deve ter dado 23, uns 8 anos mais ou menos assim, consequente, tá? Só que diferente de outras pessoas, eu nunca busquei um tratamento, nunca fui num especialista, nunca procurei um psicólogo, nunca fiz nada. Eu convivia com aquilo e eu tenho mais de 1000 poesias escritas porque eu só consegui escrever quando eu estava me sentindo deprimido. Então você já imagina por quanto e quanto tempo isso durou na minha vida. E eu não tinha Deus no meu coração, nem em Deus eu acreditava. E é muito verdade tudo isso. Hoje eu tenho um discernimento espiritual graças a isso. Hoje a minha cura aconteceu graças a isso, graças a Jesus Cristo e a palavra de Deus. E é por isso que eu insisto em anunciar essa mensagem, uma mensagem que pode aliviar o coração de muitas pessoas, e que talvez nós não temos esse entendimento, porque nós vivemos a nossa vida da nossa maneira, do nosso jeito, da forma que nós queremos. E as consequências sempre vão ser essas: tristeza, solidão, amargura e sofrimento. Não vamos saber o que é felicidade, não vamos ter paz e não vamos ter esperança. Qualquer coisa que acontece, nós vamos ficar remoendo aquilo e sofrendo. Pense sempre nisso e fico abatido, que era exatamente o que eu fazia. Ficava questionando as coisas que aconteciam e ficava triste. Ficava questionando, era só esse era o loop. Esse era o meu ciclo. Eu não sei se na sua vida existe algo que aconteça dessa forma, algum acontecimento, algum fato, alguma coisa. Nem tudo que a gente vive é justo. Nem tudo deveria ser do jeito que é, mas as coisas já aconteceram e já foram. Então assim, cabe a nós hoje perdoar e seguir em frente. Se você quiser deixar de sentir esse sentimento, senão você vai continuar ali sentindo. Tá bem claro e bem específico isso. E aqui tem uma coisa, que às vezes a gente fica ali questionando, aonde estava Deus, né, quando aconteceu aquela desgraça na minha vida? Aonde estava Deus quando isso? Aonde estava? E a gente fica lá questionando, né? Porque Deus, ele é bom quando ele faz o que é bom, mas quando nós fazemos o que não devemos, isso não tem problema. Deus, ele não leva em conta o pecado. Lá, e nessa mesma passagem, Lamentações 3, 39 e 40, olha que revelação que o Senhor faz. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. O mal que nós recebemos é o mal que nós plantamos. Não é o mal que Deus fez, aonde estava Deus. Deus não está onde está o pecado. Você sim está onde está o pecado. E olha o conselho que Deus dá: examine o teu comportamento. Quantas vezes nós não falamos durante esses últimos tempos sobre fazer autoanálise, sobre fazer autocrítica, prestar atenção no que tem falado, prestar atenção no que tem vivido, prestar atenção no que tem sentido. Cara, as passagens, elas estão todas interconectadas. E às vezes parece que é de forma repetitiva, mas eu não sei.
nós naturalmente, sem a presença de Deus, nós temos dificuldade de aceitar essa mensagem, porque é muito mais fácil colocar a culpa no outro que pegar a culpa para nós. Só que quando eu coloco a culpa no outro, eu não me reconcilio com Deus e o sentimento continua. Tristeza, solidão, amargura e sofrimento. Poxa, não é melhor eu colocar a culpa em mim, chegar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Eu fiz isso. E uma coisa, o erro não deve ser justificado. Porque você falar para Deus por que você fez errado não deixa certo. E às vezes a gente quer ficar explicando. Tá errado? Tá errado. Fiz errado. Só. Não adianta a gente querer ficar falando. Existe também uma diferença. Por exemplo, às vezes eu vou pedir desculpa para alguém que ficou chateado, magoado, alguma coisa que eu possa ter feito. Nesse caso, você não vai justificar porque você fez, mas você vai explicar por que é errado o que você fez. É diferente. Antes eu falava, eu errei por causa disso. Não, eu fiz por causa daquilo. Então você vai se mostrar. Quanto mais eu me mostro, quanto mais a verdade ela fica implícita, quanto mais vergonha eu sinto, melhor é para o meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque isso é uma motivação para mim não fazer de novo e não passar de novo por essa experiência ruim. Por que nós nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? E aqui tem uma palavra importante: queixarmos. O que é queixar? Reclamar? Desabafar? O que nós vivemos falando para outras pessoas, reclamando? Guarda isso. Nós vamos voltar nessa palavra e nesse comportamento e você vai ver o quão tolo é essa mania de querer achar alguém para desabafar e pedir conselho. Nós vamos ver o jeito que Deus ensina, certo? Se a gente continua lá em Lamentações, agora Deus ele vai falar assim: bom, a tua vida tá ali, certo? Como que tá? Tristeza, solidão, amargura e sofrimento, tá? Quer mudar isso? Quer voltar a sentir felicidade? Quer sentir paz de novo? Vou te ensinar o caminho. E foi justamente isso que eu fiz na minha vida, mas sem saber que na palavra já estava sendo ensinado. Então eu aprendi isso na prática. Lamentações 3, versículo 21 e 24. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Olha o que mudou, mas a esperança volta quando penso. Olha de novo o pensamento. Quando o Espírito Santo está perto, eu penso e tenho esperança. Quando é o mal que está perto, eu penso e fico abatido. A mesma palavra. A esperança volta quando penso. Penso sempre nisso e fico abatido. Pensamento, é a arma. É onde está todo o problema. Tudo aquilo que você não aceita, você continua pensando. Não foi à toa que Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Todas as vezes que eu fico questionando o que eu não aceito é porque não está de acordo com a minha vontade, mas a vontade que tem que ser feita é a vontade de Deus. E olha já os primeiros sentimentos que começam a brotar: amor e bondade. E quando que acontece isso? Todas as manhãs. A gente já citou essa passagem, justamente esse versículo um tempo atrás. Mas agora ela está completa. O amor do Senhor Deus não se acaba. Olha que coisa importante. Às vezes a gente coloca o pecado maior que a misericórdia de Deus. A natureza de Deus é essa. Nós não podemos mudar a natureza dele. Nada que nós façamos pode mudar a natureza de Deus. A diferença é Deus perto, Deus longe. Pensa no teu quarto, existe um interruptor. Você aperta, acende a luz. Você aperta, apaga a luz. É você que acende ou apaga. Todas as vezes que você acender, a luz vai ser a mesma. Todas as vezes que você apagar, a escuridão vai ser a mesma. A natureza de ambas as partes, elas não mudam. A luz não precisa da tua presença para ser luz, nem a escuridão. A diferença é o que nós podemos fazer na presença e na ausência de um. Na luz, eu posso ver. Na escuridão, eu só posso ouvir.
Veja como a luz, ela revela coisas que antes não podiam ser vistas na escuridão. E às vezes quando nós nos vemos tendo esse tipo de coisa, nós acabamos sentindo medo, porque nós percebemos que somos imperfeitos, que nós somos dependentes, que nós somos muitas vezes mentirosos. Mas olha que interessante, o pensamento. Se você não ora quando você pensa em coisas ruins, é justamente esse o motivo que a sua alma se abate. Mas quando eu oro, eu consigo entender que Deus é bom. Eu consigo entender que Deus é fiel. E o mais importante está no final. Deus é tudo o que tenho, que é justamente a frase de hoje, o começo. Deus é tudo que temos. Sem Deus, a nossa vida sempre vai ser desse jeito. Tristeza, solidão, amargura e sofrimento. Sempre. Quer mudar isso? A única ferramenta que nós temos, o único meio que nós temos é através da presença de Deus, é através da esperança e é através da confiança, porque mesmo sem entender, nós continuaremos buscando a presença de Deus, através da oração, através do louvor, através da obediência, através da palavra de Deus, através da comunhão, através do amor, através da caridade, através de tudo aquilo que Deus ensina. E aí, talvez você fique com aquele sentimento de que você merece ser castigado. Esse sentimento também é justamente o sentimento da ausência de Deus. Se a gente vai lá em Lamentações 3, versículo 25 e 26, a palavra diz: o Senhor é bom para com todos. Todos quem? Os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda de quem? Do Senhor. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Lembra que eu pedi para vocês guardarem uma passagem, uma palavra lá de cima? Qual que era a palavra? Queixarmos. Por que nós queixamos da vida quando somos castigados? Por que nós reclamamos? Por que nós desabafamos? O que Deus diz? É melhor ter esperança e aguardar em silêncio. A ajuda de quem? Do Senhor. E às vezes você fica aí culpando as pessoas porque elas não te ajudam. Nossa, mas minha mãe, nossa, mas meu pai podia ter me ajudado. Não, mas meu amigo podia, meu namorado podia. E a gente sempre acha que alguém tem a obrigação de ajudar nós. E olha o que Deus fala, olha que tapa na cara. Fique em silêncio. Quem vai te ajudar sou eu. Fique em silêncio. Quando o mar tiver que abrir, sou eu que vou fazer. Fique em silêncio, eu não estou pedindo para você resolver o problema. Fica em silêncio. Vamos ver até onde vai a tua esperança. Vamos ver se você espera sem desespero. O Senhor é bom para quem? Para todos os que confiam nele. Então essa ideia de que Deus ele é mau e que Deus está me punindo é justamente porque Deus está longe. Porque se eu confio em Deus e minha confiança está plena, eu tenho a convicção de que Deus é bom e Ele não vai estar me castigando por causa disso. Se eu já me arrependi dos meus pecados, eles estão perdoados. Se Jesus disse diversas vezes para diversas pessoas que Ele curou. O fim desse versículo é fantástico. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. E às vezes você acha que se você tivesse feito diferente, as coisas seriam diferentes, que se você tivesse estudado mais, as coisas seriam diferentes, que se você isso, que se fulano aquilo. Ninguém pode fazer acontecer nada. Não aconteceu, não era para acontecer, ainda que você tivesse feito tudo o que você acha. E aí, por não ter acontecido, você continua no ciclo de cima, continua pensando, continua questionando, continua não aceitando. O que acontece na nossa alma? Sentimento de novo? Tristeza, solidão, amargura, sofrimento. Sempre que penso nisso, fico abatido. É a tua vida? Sempre que penso nisso, fico abatido. Sempre que penso nisso, fico abatido. Ai, por que terminou? Por que separou? Minha vida antes era melhor. Por que não sei o que? Silêncio. Silêncio. Ninguém quer ouvir as mesmas coisas. Você parece um disco velho, arranhado, que fala as mesmas coisas. Mas a hora que chega no comportamento, faz também as mesmas coisas. A pessoa que promete mudanças não consegue mudar a própria vida. A pessoa que promete ser aquilo ou aquilo não consegue fazer nada. Porque sem Deus nós não somos nada.
Sem a confiança de Deus, nós não somos nada. Deus é tudo que tenho. Olha como é muito claro o motivo do sofrimento. Olha como é transparente e cristalino. É melhor ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E você está esperando de pessoas. Por isso que a tua esperança ela é morta. Porque aqueles que esperam dos mortos não vão receber nada. Nós esperamos de um ser que é eterno, de um ser que é divino, de um ser que ele é o Criador da vida. Olha como espiritualmente tudo faz sentido. Deus perto é uma coisa, Deus longe é outra. Os teus sentimentos estão gritando. E você, por não ter sabedoria, nem percebe isso. Sempre que sentir, vou até frisar mais uma vez, tristeza, solidão, amargura, sofrimento, é falta do quê? De oração. Que quando o Senhor chegar perto, você vai entender tudo isso que foi dito. Deus é tudo o que temos e nossa esperança permite sentir e pensar sobre bondade e amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que todo esse sentimento ruim, tudo isso se resume exatamente a isso que está na palavra de Deus. Nós confiamos no Senhor, nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós cremos no Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós aceitamos os planos do Senhor e o Senhor é o nosso guia, é a nossa luz, é a nossa salvação. Que Jesus Cristo seja louvado por todos e todos os dias de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.